Graça e paz a todos. Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso, fazendo agora aqui esta aula de apresentação para vocês, falar um pouquinho aqui sobre nosso curso. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas a respeito de como vai funcionar este curso, né? E como vocês já observaram aqui no nosso cartaz, né? Nosso cartaz oficial do curso, vocês vão ver aqui que nós já estaremos falando durante 6 meses e cada mês vai ter 2 disciplinas. E eu separei aqui para vocês algumas das doutrinas mais polêmicas que existem dentro do cristianismo. É lógico que existem muitas outras doutrinas, mas eu tentei pegar aqui algumas principais, que são aquelas que realmente a gente pode fazer uma análise e começar a fazer uma investigação em cima delas para ter uma certeza que realmente quais são as suas origens. Tá vendo aqui? No primeiro mês nós vamos falar sobre 2 disciplinas, que a primeira é sobre doutrina, você vai entender o que é doutrina, né, na sua originalidade da palavra, e a igreja e a sua pluralidade, ou seja, por que existem tantas igrejas no mundo inteiro, e a cada hora está nascendo uma nova placa de igreja no mundo. Então aqui nós vamos entender um pouquinho sobre essa pluralidade, o que causou este crescimento absurdo dessa separação de igrejas, tá? No segundo mês nós vamos ver mais 2 disciplinas. Aqui nós vamos falar sobre usos e costumes, tá bom? E a doutrina protestante, onde nasceu o protestantismo? Será que o protestantismo que nasceu, ele foi uma revolução? Foi algo que Deus planejou? Isso aqui nós vamos ver nesta matéria, tá? No terceiro mês nós estaremos vendo 2 doutrinas, a alienação religiosa, onde nós vamos falar aqui a respeito de pessoas que vivem alienadas a um sistema, elas vivem presas a esse sistema, e eu vou falar muito sobre isso aqui. A educação na igreja e o livro infalível, ou seja, eu estarei falando como é que a igreja hoje, o sistema religioso, ele vê a educação e por que este livro se tornou infalível. No quarto mês estaremos vendo sobre a doutrina dos batismos, batismo em águas, batismo no Espírito Santo, quando nasceram, o que são pagãos, não são, nós vamos ver tudo isso aqui. E também no quarto mês falaremos sobre a ceia, né? Aquele grande problema, a ceia ela é pagã, a ceia ela é cristã, o que significam aqueles símbolos daquela ceia nós estaremos vendo aqui. No quinto mês nós vamos falar sobre a doutrina do medo, a doutrina justamente criada pela Igreja Católica, que trouxe esse pavor ao meio cristão. Também falaremos sobre a superstição no meio cristão. Isso aqui é um perigo. E essa doutrina, será que ela existe? Será que hoje ela é uma prática? E por fim, no último mês, estaremos falando sobre a doutrina politeísta protestante, a Santíssima Trindade, sobre se Jesus é Deus e como ele chegou a esse patamar de Deus. E no final, a doutrina do fim. Estaremos vendo aí os vários apocalipses que existiram na história. Eu falo de apocalipse de livros que existiram na história. E estaremos analisando também o livro de Apocalipse que hoje tem na nossa Bíblia, que é o Apocalipse de João. Ok, gente? Bom, vamos aqui dar prosseguimento ao nosso slide, falando mais um pouco do nosso curso, que tem duração de 6 meses, tá bom? As aulas elas são quinzenais, ou seja, a cada 15 dias, 2 aulas por mês serão aí divulgadas para vocês. Tá bom? 2 aulas por mês com duração em média de 30 a 40 minutos. A gente vai tentar manter essa média para não se tornar um vídeo muito longo, para que os irmãos possam ter aí, tirar pelo menos 1 hora do seu tempo, tá? Para fazer isso também na hora do almoço, do seu trabalho, 1 hora que você tira ali para estar assistindo os nossos vídeos e ouvindo os nossos áudios, tá bom? Certificado reconhecido no final, que vai ser enviado pelos correios. Isso aqui é muito importante. O curso que você está fazendo, o investimento que você está fazendo, ele vai te gerar um certificado no final deste curso. Também as videoaulas são gravadas e enviadas pelo WhatsApp através de link do YouTube. Essa videoaula ela é lançada no YouTube
para que gerem um link. Esse link vai para o nosso grupo somente para aqueles que estão no grupo e que estão ali em dias com suas mensalidades. Esse link do YouTube, ele garante que esse vídeo vai ficar salvo no nosso canal e aí você pode acessá-lo ele quantas vezes quiser, tá bom? Então, isso aí garante a você que você pode assistir essa aula, dar pause nela, continuar outro dia ou assistir ela na comodidade da tua casa no dia que você quiser e tendo esse apoio 24 horas via grupo de WhatsApp para tirar dúvidas. Qualquer dúvidas que existirem sobre as aulas, inclusive esta, nós já temos o nosso grupo lá da turma de doutrinologia, que você pode estar aí a qualquer momento, tirando as suas dúvidas conosco, tá? Corroborando com a aula. Ó, pessoa, você esqueceu talvez um detalhe, é muito importante a participação de todos, tá? Para que você tire suas dúvidas e corrobore com os outros colegas, tá ok? Olha só. E nós vamos estudar aqui nessa aula de apresentação sobre a importância do estudo analítico e crítico na vida de um estudante cristão. Basicamente hoje você estará vendo, analisando a importância de ser um pesquisador analítico e de principalmente ser um crítico. Quando você se torna um crítico, você se torna tanto um crítico do que você está vendo, quanto um crítico de si mesmo. Isso aí você vai ver no decorrer desta breve aula de apresentação, que nós vamos estar aí fazendo alguns testes e até analisando algumas coisas para você ver a importância que é você ser analítico e crítico, ok? Olha só, já ouviram falar sobre esta expressão, a letra mata? E aí eu te pergunto, a letra realmente mata? Por que as pessoas usam esta expressão? Por que principalmente aqueles que são contra o estudo teológico, a primeira coisa que você vai ouvir é isso. Eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão vendo este áudio ou vendo este vídeo já receberam uma resposta como essa. Quando você se interessa em estudar e investir na tua carreira, eles dizem para você que a letra mata e que você tem que reviver ao Espírito. Por quê? Eles tiram isso lá de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, tá? Que eles dizem assim, ó, o versículo diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra, o quê, ó? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eles pegam esse primeiro momento, e lançam para você, ó, o teu estudo vai matar a tua fé, o teu estudo vai matar a fé dos outros, tá? E o teu espírito vai ficar fraco. Só que ele se esquece que no versículo 7 vem o seguinte complemento, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então veja, todas as vezes que eu pegar um versículo e isolá-lo do seu contexto, eu terei um problema, ou eu teria a solução para aquilo que eu quero criar em você. Porque quando eles pegam o versículo 6, e se você eliminar o versículo 7, que é o contexto, você vai ver que realmente a letra mata e que só o Espírito vivifica. E aí, esse é o grande problema, porque o versículo 7, ele está automaticamente ligado ao 6 e explicando o que Paulo quis dizer. Quando Paulo diz que a letra mata, querido, ele está logo embaixo dizendo que letra é essa? O ministério que trouxe a morte foi gravado o quê? Com letras em pedras. Paulo estava dizendo que a lei, ela trazia a morte. A lei, ela trazia uma coisa mais dura e o Espírito, ele vivificava, o Espírito dava um outro sentido, que foi aquilo que Jesus tanto pregou na sua vida enquanto esteve entre os discípulos. Então Paulo dizendo assim que a lei, quando ela é vista de uma maneira carnal, o que acontece? Ela traz a morte. Mas quando o Espírito vivifica, existe aí uma nova interpretação, existe aí uma nova visão. O Espírito vivificou tal pessoa. Então ali aquele velho problema, aquela velha guerra de Paulo com respeito às ordenanças da lei,
como existiram várias leis, ele está se referindo justamente àquela lei que não é boa, tá bom? Então aqui o versículo 7, ele está automaticamente explicando o versículo 6. Então quando alguém vier até você e falar que a letra mata, você já sabe o que significa essa letra. Não é estudar, não é se capacitar. Ele está se referindo ao contexto da sua época sobre a letra da lei. Ok, irmãos? Vamos aqui passar para o próximo slide. Olha só um exemplo bem bacana que eu quero te mostrar agora. Nessa imagem que você está vendo aqui deste elefante. Por que você deve ser analítico e crítico? Preste bem atenção. Eu vou te fazer uma pergunta e vou te dar alguns segundos para você responder a você mesmo. Eu pergunto a você, quantas pernas ou patas tem este elefante desta imagem que você está vendo aqui? É lógico que todas as vezes em que eu passo esta imagem, seja em palestras ou seja em aulas, vão aparecer várias coisas aí. Então eu te pergunto, me responda bem rapidinho, quantas patas e pernas você está vendo nesta imagem? Muitos agora estão dizendo, professor, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernas ou 8 patas. Outros talvez dirão que estão vendo 1, 2, 3, 4, 5 patas, consequentemente 5 pernas. E agora o porquê que você tem que ser analítico e crítico? Primeiro, quando você analisa a imagem, você vai estar coletando dados dessa imagem. Dados que você está vendo, dados que as pessoas estão passando a você. E quando você se torna um crítico, você vai perguntar se essa imagem é realmente isso e se o que você achou dessa imagem ou o que você creu durante todo esse tempo nesta imagem é realmente o que é. Eu pergunto a você, pela naturalidade, se você tirar essa parte aqui de baixo, quantas pernas tem um elefante? Somente 4, querido. Não existe elefante com 5 pernas, não existe elefante com 8 pernas. Ah, professor, mas eu estou vendo na imagem 8. Eu estou vendo na imagem 5. Por quê? Porque o criador desta imagem quer que você veja 8. Quer que você veja 5 para que você seja enganado, até que mesmo que temporariamente. Se eu não analisar a imagem, ou pelo menos se eu não ser crítico, eu vou entender que essa imagem realmente ela está distorcida, ela tem 8 patas. Mas quando eu me torno esse crítico, eu pergunto a mim mesmo, qual elefante na face da terra tem 8 patas, ou tem 5 patas? E aí eu volto para a naturalidade das coisas, que realmente o elefante só tem 4 patas, mas o desenhista ou o autor e criador desta imagem quer que eu veja mais patas, e assim caminha a maioria das interpretações que nós temos hoje bíblicas. Aquela pessoa te passou a imagem, aquela pessoa colocou o que ela achava que estava ali. E quando você recebeu a imagem já influenciado e induzido por isso, você acabou vendo aquilo que a pessoa quer que você veja. E foi mais ou menos assim, ou na verdade foi assim que foi nascendo as doutrinas que a Igreja Católica quis que todos aceitassem. Ela traz uma coisa pronta e você olha para aquela imagem, ainda que você não queira enxergar ela com naturalidade, ainda que você não queira entender que aquilo não é 8, que aquilo não são 8, que aquilo não são 5, mas a imagem e a maioria está te dizendo que é, e você acaba aceitando a imagem com 8 patas mesmo sabendo que o elefante não tem 8 patas. Olha só. Eu separei aqui 5 razões fundamentais para sermos analíticos e críticos. A primeira razão, evita conclusões precipitadas de primeira impressão ou a maioria. Retornando à imagem, quando você tem a primeira impressão desta imagem, você vai ver várias patas. E você vai perceber que a grande maioria vai dizer para você que realmente ela tem muitas patas. Então, quando você se torna analítico e crítico, você naturalmente não vai se deixar se levar pela primeira impressão ou pelo que a maioria diz. Porque quando você analisa, você pega esses pontos,
O que, que a maioria está dizendo? O que, que a primeira impressão está me dizendo? Eu vou coletar dados, eu estou sendo analítico. Quando eu me torno um crítico, eu vou perguntar, tá, e se a maioria estiver errada? E se a primeira impressão que eu estou tendo estiver errado? E se aquilo que eu aprendi há 10, 20, 30 anos estiver errado? Eu começo a ser um crítico. E aí eu começo a me blindar e começo a me aprofundar mais no estudo do que seria bem a verdade, tá bom? O segundo ponto me faz recorrer a diversas fontes e maneiras de enxergar e estudar algo. Quando eu me torno analítico e crítico, eu consigo recorrer a outras fontes. O problema maior do cristianismo hoje é que ele só recorre a uma única fonte. A única fonte de fé e pesquisa que a maioria dos cristãos tem é a Bíblia, e somente ela. Porque o povo está tão condicionado que quando você tenta sair desta única fonte, eles te dizem que, pelo menos eu aprendi assim no seminário, que toda pesquisa e doutrina tem que surgir na Bíblia e terminar nela. Ela não pode sair. Então, se na Bíblia as doutrinas já foram determinadas por alguém, você não vai conseguir sair desse círculo vicioso. Porque todas as vezes que você tentar sair desse círculo vicioso, as pessoas vão dizer que você está perdendo a fé e que você está dando ouvidos a desigrejados e pessoas e divulgadores de heresias. Então, observar diversas fontes é fundamental para que eu possa começar a ter uma análise boa do que eu estou estudando e várias maneiras de enxergar aquilo que eu estou estudando. Espera aí, se aquilo ali é assim, deixa eu ver se ele pode ser de outra maneira. Deixa eu ver o que as outras pessoas estão dizendo a respeito daquilo que eu estou estudando. Será que o que me falaram é uma visão universal? Será que aquilo que me falaram é a única fonte, é a única interpretação ou existem outras interpretações? E aí eu vou pegando as várias interpretações e analisando cada uma delas, estudando e pesquisando para que eu possa chegar a uma conclusão mais sólida daquilo que eu estou analisando, certo? Terceira coisa, me faz ser imparcial e cético. Olha só, quando eu me torno imparcial, o que eu quero dizer com esta palavrinha aqui, imparcial? É que muitos dos senhores e senhoras que estão hoje me ouvindo têm uma raiz cristã, certo? Tem uma raiz doutrinária. Muitos aqui nasceram na Assembleia, outros nasceram na Quadrangular, outros vieram da Batista, da Igreja Católica. Então você tem uma raiz. Quando eu digo para ser imparcial, é que você tem que deixar essas coisas de lado, tá? Você entra num texto, você vai analisar algo de uma maneira imparcial, ok? Você não vai puxar para nenhum dos dois lados. Peraí, eu sou assembleiano, então o que vale é o que a minha convenção determina. E muitos fazem isso. Eles conseguem analisar um texto pelo que a convenção deles diz. Eles conseguem analisar um fato pelo que a igreja deles diz. Isso aí é não ser imparcial. Quando você é imparcial, você entra como um pesquisador e sai como um pesquisador do texto, entendeu? E cético não é que você não vai crer em nada, querido. Já dizia aquele grande estudioso, o pastor Rodrigo, ele dizia assim que ele é cético cristão. Ser cético é não dar crédito inicialmente a nada, sem antes analisar. Então, ser cético hoje é você não entrar de cabeça num assunto sem antes estudá-lo. Isso aí é muito importante. Ah, eu creio porque me falaram. Não. O importante é que você creia hoje porque você pesquisou e estudou aquele assunto. Entendeu? Esse é um grande ponto. Quarto ponto, me faz criticar o texto, perguntando a ele por quê, para quê, onde, quando e o quê. Quando eu estudo um texto específico, principalmente analisando aquele texto em que Paulo diz que as mulheres, não é bom que as mulheres tenham, é bom que as mulheres tenham o cabelo crescido, né? Porque o cabelo crescido é como um véu. Aí eu vou perguntar, por que Paulo falou aquilo? Para que Paulo, ou para quem Paulo falou aquelas coisas? Onde ele falou?
quando ele falou e o que especificamente ele quis dizer com aquilo. Quando eu interpreto desta maneira, eu começo a analisar o texto de uma forma imparcial e entender que o que eu quero entender, eu preciso entender primeiro a mente daquela pessoa que falou aquilo. Eu preciso entender o contexto em que ele está dizendo aquilo e se ele está fazendo referências a alguma coisa. Então, quando eu olho por esse lado mais crítico, eu consigo entender realmente o que ele quis dizer daquele texto. E quinto, me faz rever meus conceitos quando minha mente está aberta para tal processo. Rever conceitos é uma coisa fundamental para quem pesquisa. Porque se você está pesquisando algo, é porque alguma coisa te gerou dúvida daquilo que você já sabia. E muitas coisas foram desconstruídas na minha vida por causa disso. Porque quando eu descobri o que falavam contra aquilo que eu cria, eu fui estudar. E ao estudar, eu encontrei algo. E quando eu encontrei este algo, eu tive que rever meus conceitos. Rever conceitos pode ser até, em alguns casos, apagá-los por completo. Porque muitos conceitos te ensinaram errados. E quando você descobre que esse conceito foi ensinado errado, você tem que revê-lo. E rever é começar um processo novamente. E para isso você tem que estar o quê? De mente aberta. Porque se você estiver com a tua mente fechada e estudar algo que você já começa não crendo que pode ser verdade, nem comece a estudar, querido, porque você vai continuar naquele mesmo. É o que a gente sempre vê aí em grupos de WhatsApp, dentro das igrejas, que as pessoas dizem assim, você prova para elas que algo é errado. Você prova para elas que algo foi adulterado. E o que elas fazem no final? Não, mas eu fico aqui com a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa entrou com a mente fechada e não existe nada que você possa falar ou mostrar a ela que vai fazer com que ela reveja os conceitos e ela volta para o processo inicial, porque a mente dela se fechou para qualquer conhecimento que você possa mostrar ou tentar mostrar, ok? Olha aqui um exemplo bem bacana. Pedro andou sobre as águas realmente? Eu trouxe aqui esse texto aqui, essa parte para que você possa entender um pouco do que é analisar um texto. Veja bem, caminhando sobre as águas, está lá em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 32. Então aqui eu separei até uma cena interessante aqui, ó. Jesus sobre as águas e Pedro aqui começando a caminhar, Jesus chama ele, e você já conhece um pouquinho desta história. Agora, onde está isto? Essa é a primeira pergunta que eu faço ao texto, ou e até a mim mesmo. Aonde que está isso? Quem foi que disse essa história? Quem mais viu este fato? Aí você tem aqui embaixo algumas coisas que eu fiz, ó. Aonde está isso? Está em Mateus, está em Marcos e está em João. Quem disse isto? Continua sendo Mateus, continua sendo Marcos e continua sendo João. Só que quando você para aqui, quem disse isso, você tem que entender que quem pode ter dito isso são essas pessoas que estavam aqui. Porque naturalmente elas foram testemunhas oculares do que estava acontecendo nesse fato. Então aqui eu já consigo eliminar quem? Eu já consigo eliminar algum desses três. Quando eu faço essa análise, você pode dizer, professor, eu consigo eliminar Marcos. Não, você não consegue eliminar nenhum dos três. Porque Mateus estava no barco, Pedro estava no barco e foi ele que andou sobre as águas e João também estava. Lembre-se que o evangelho de Marcos, ele é um resumo do evangelho de Pedro. Marcos resume aquilo que ele aprendeu do evangelho de Pedro. E outra, quem mais viu o fato? Todos esses viram esses fatos. Os três viram esses fatos. Mas eu pergunto a você, por que somente Mateus relatou que Pedro andou sobre as águas? O que foi que Mateus viu que João... Vamos imaginar que esse aqui seja o João, tá? E vamos imaginar que esse aqui seja o Mateus. O que esse Mateus aqui viu que esse João não viu? Talvez pela imagem, o João está olhando só para Jesus, não está vendo Pedro caminhar, por isso que ele não relatou, ele não escreveu no seu livro. E o que pior, o que o próprio Pedro não escreveu que o Marcos aqui não conseguiu escrever? Por que só Mateus? Aí você parte para aquela parte analítica. Espera aí, se somente Mateus viu,
e no barco também estavam o João, então naturalmente João teria que ter relatado, porque isso foi um fato de uma magnitude tremenda. Mas simplesmente você vai ver que o próprio João não relata, o próprio Marco nada fala sobre isso, eles vão relatar Jesus andando sobre as águas. Você vai ver que quando Jesus aparece sobre as águas, os discípulos todos eles se assustam, mas o que acontece depois? Jesus ele entra para dentro do barco com eles. E não existe essa história do Pedro sair, é Jesus que vai até eles e Jesus entra no barco. Então, quando aparece um texto só em Mateus, aí eu vou ter que ser crítico. Mas espera aí, será que foi Mateus que escreveu? Não, querido. Se Mateus estava lá, então não foi Mateus que escreveu isso. Isso naturalmente veio de cópias posteriores ao original de Mateus. E aí você vai entender que o copista, talvez por uma tradição oral, de alguma história oral, ele colocou isso dentro do texto de Mateus. E é fácil identificar que isso é uma adulteração, que isso é uma história inventada, porque outras testemunhas oculares não relataram mesmo o ocorrido com Pedro. Os três relatam aqui a mesma cena. Você vai encontrar essa cena em Mateus, você vai encontrar essa cena no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Porém, Pedro andando, só Mateus vai relatar isso, coisa essa que nem o próprio Pedro relatou. Então aí você consegue descobrir facilmente de que isso aí foi uma inserção feita pelo copista que estava ali copiando o Evangelho de Mateus. Ok, gente? Viu aí como é muito fácil ser crítico e analítico? Porque aí você não consegue falar uma história porque a maioria diz. A maioria diz que Pedro andou sobre as águas. Cantores e cantoras estão cantando que Pedro andou sobre as águas. Mas por que os outros evangelhos não relatam? O sistema diz para você que foi uma diferença de ótica, mas não tem como ser diferença de ótica, porque está se falando de um evento que foi testemunhado pelos três, querido. Então, se foi testemunhados pelos três e as escritas deles foram naturalmente em épocas diferentes, porque o Evangelho de Marcos foi escrito 50 anos depois e 10 anos depois vem o de Mateus e João, então não tem como eles não terem sido, como se pode dizer, uniforme. Eles não podem ter sido únicos a falar ali juntos, né? Não, porque existem outros fatos que aconteceram na Bíblia que os três relatam a mesma coisa, com uma diferença básica ali de detalhes, mas eles falam da mesma coisa. Somente aqui nesta situação que só Mateus fala o que todos não viram, na verdade. Então, bem fácil esse texto aí para nós provarmos que foi uma inserção do copista. Então não tenha medo, defenda a sua tese e prepare-se. A mudança gerará o quê? Olha aqui, ó. Conflitos externos, como você será chamado de herege, desviado, rebelde. Então não tenha medo, a maioria pode sim estar errada. Esse é que é o ponto principal. Não é você conhecer essas coisas e olhar e dizer, nossa, que fantástico conhecer isso. O que é interessante do descobrimento é saber que efeito ele vai causar para você. O que ele vai mudar na tua vida? Fez muita mudança na minha vida. Porque quando eu conheci, houve essa mudança e esses conflitos foram apenas externos, eles não foram internos. Porque eu tinha certeza do que eu estava estudando e do que eu estava crendo. Agora, quanto à opinião dos que estão de fora, eles irão te chamar de tudo quanto é nome e algum dos três mais brandos eu coloquei aqui. E disso você não precisa ter medo. Mas eu vou perder algo na igreja? Vai. Eu vou perder amigos? Vai. Entendeu? Por quê? Porque são coisas que a grande maioria não vai aceitar. Sempre a maioria não aceitará essas coisas, porque isso aí vai contra a crença delas. E cai naquilo que Nietzsche falou. Elas têm medo de que as suas ilusões sejam destruídas. E em tentar entender de que elas podem ter sido enganadas durante décadas de suas vidas. É como disse um aluno meu uma vez que eu estava dando aula num seminário e eu provei para ele algo e ele no final disse assim para mim, o senhor pode ter provado, o senhor pode ter ido no hebraico, no grego, na arqueologia, mas eu prefiro ficar aqui
com a Bíblia, a palavra de Deus, porque essa aqui realmente é a minha fonte de fé. Então, acabou. Que é uma pessoa que realmente não quis mudanças. E quando gerou conflitos internos, ele saiu da nossa turma. E é assim que acontece com a maioria. Não são todos que estarão dispostos a aprender e a aceitar a mudança, tá, querido? Então, acostume-se com isso. E algumas das doutrinas que você vai ver nesse curso, que são doutrinas com base em religiões e filosofias pagãs, são essas aqui que eu separei para você aqui, ó, só para te deixar um pouquinho curioso, tá? A Santíssima Trindade, o dilúvio, isso aqui também nós vamos comentar sobre isso. A questão do ser maligno, também nós vamos falar sobre isso, ó. A tricotomia, corpo, alma e espírito, o inferno, o ser angelical, o anjo, seres alados, né? A história aqui do massacre das crianças. Então, são doutrinas com base em religiões e filosofias pagãs. Você ter uma ideia, esse ser bonitinho aqui de asa veio de uma mitologia pagã. Ela entra no judaísmo e aí nós vamos comentando no decorrer do curso sobre algumas dessas doutrinas aqui. Tem muitas outras que a gente vai comentando, né, no decorrer do nosso curso, para você entender um pouquinho mais do que foi essa manipulação, do que foi essa criação de doutrinas que hoje existem e que são tidas como a mais pura verdade, tá bom, gente? Para que a gente possa aí estar analisando por completo. Olha essa frase bem bacana que eu tirei aqui do Fernando Trindade Faria Salgado, que diz assim, ó: o dia em que eu desisti de adquirir conhecimento, perder a vontade e a sede de aprender, me tornarei um ser autômato, uma espécie de zumbi. O conhecimento me faz sentir vivo e é o combustível para o meu cérebro. Ele está dizendo aqui que o conhecimento faz ele sentir o quê? Vivo. Enquanto muitos crentes aí dizem que está matando, esse escritor diz que faz ele manter-se vivo e é um combustível para o cérebro dele. Olha o que Albert Einstein disse: a mente que se abre a uma nova o quê? Ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. É impossível que quando você abre a sua mente para tal coisa, ela retorne ao tamanho original. É impossível, a não ser que você entre com a mente fechada, que foi o que nós falamos ali, né, no início. Mas quando você abre a tua mente, ela só pode se expandir, nunca recuar ao estado original dela, tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, essa parte aí muito bem colocada, né? Quando se conhece a verdade, ela te liberta, e isso causa uma liberdade, isso causa um alívio dentro da nossa alma tremenda, tá bom, gente? Então eu agradeço a tua participação nesta aula. Aquilo que você não conseguiu entender, por favor, nos chame no grupo do WhatsApp, nós estaremos aí tirando essas dúvidas de todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta aula de apresentação. Na próxima semana nós já vamos iniciar com as matérias propriamente ditas do nosso curso, que é sobre doutrina e a pluralidade das igrejas, e aí sim nós começamos a subir os degraus para uma libertação completa. Talvez até você já seja liberto, mas talvez para uma solidificação daquilo que você crê hoje, uma solidificação nas teses que você precisa defender. E assim será o nosso curso no decorrer de todos esses 6 meses, tá bom? Vocês podem estar divulgando o nosso curso, convidem pessoas, convidem amigos de vocês que vocês já conhecem, que têm uma mente mais aberta, que gostam de estudar, tragam ele para esse curso. Temos essa semana inteira para tentar trazer mais pessoas para conhecerem esta verdade, tá bom, gente? Então, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente vocês e até semana que vem, tá? Em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.